Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Boa tarde, alunos e alunos, tudo bem? Eu sou a Paula, professora de História do campus do IFMG Betim. Eu sou a Marta, também professora de História do campus IFMG Betim. Hoje a gente vai continuar discutindo aqui com vocês as questões do vestibular de História da Unicamp e hoje a gente vai discutir a questão de número 62. Eu vou ler a questão aqui para vocês e depois a Paula vai comentar. Então vamos lá. No plano da imaginação, os asiáticos, fossem chineses ou japoneses, geravam associações contraditórias. Impassíveis, teimosos, irredutíveis no preço que fixavam nas feiras livres ou nas suas casas comerciais, rompendo com o estilo de barganha e pechinche incorporados ao dia a dia dos portugueses, sírios, libaneses, judeus e espanhóis. Ao mesmo tempo, eram associados às imagens de delicadeza, de gueixa e de cerejeiras em flor, que as estampas dos calendários, os cartazes e certas peças de teatro e das óperas encarregavam de divulgar. Esse é um trechinho do livro do Boris Fausto, né, adaptado ali para a questão. O nome do livro é O Crime do Restaurante Chinês, Carnaval, Futebol e Justiça na São Paulo dos anos 30. Pessoal, esse livro, primeiro vou começar explicando um pouquinho sobre o livro. O Boris Fausto é um historiador que fez uma série de publicações também, associando os estudos historiográficos, a historiografia em si, com uma narrativa mais ficcional. Então, é como se fosse uma narrativa baseada em fatos reais, né? E o que ele vai narrar nesse livro, entre outras questões, é um crime que aconteceu em São Paulo, num restaurante, cujos proprietários eram um casal de chineses, e nesse crime morrem quatro pessoas são assassinadas. O acusado é um ex-funcionário, né, desse restaurante chinês, que teria sido demitido poucos dias antes, e teria cometido o crime no dia 1º de março de 1938, que era uma terça-feira de carnaval. Esse suposto criminoso era um homem negro, que vivia sendo humilhado, como os demais funcionários do restaurante. Ele vivia sendo humilhado pelo patrão, inclusive na frente de outros, dos clientes, né, e dos outros funcionários, e teria sido demitido pouco antes. Ele foi demitido e resolveu se vingar. Essa é a narrativa que se consolida, sobretudo, junto à imprensa a respeito do crime. O interessante ao longo do livro é que o Boris Fausto vai mostrando para a gente como que o julgamento do crime do restaurante chinês ele vai ser perpassado por questões raciais, por preconceitos que se consolidam na trajetória da formação brasileira, não só preconceitos contra negros, mas também contra outras populações de outras origens, e eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas o interessante é que, para vocês terem mais informações, durante o julgamento, esse homem negro, ele vai ser, um dos argumentos usados contra ele, são os argumentos do positivismo, ou da ciência que se constrói a partir de uma visão positivista, né, baseada nos pensamentos de Lombroso, que eram aquelas que vocês já devem ter estudado várias vezes, do darwinismo social, e que se baseava, esse método, né, de desvendar crimes, ele se baseava em tentar encontrar semelhanças, né, ou relações entre as características físicas, fisionômicas da pessoa, e uma suposta relação com o caráter que essa pessoa poderia ter. Para vocês entenderem de onde isso vem, o Lombroso vai defender que quanto mais parecido com o macaco, é isso que ele dizia, né? Mais a pessoa teria um caráter violento, agressivo, mais dado a crimes. E ele estabelece que a aparência mais próxima ao do macaco seria aquela fenotipicamente negra, né? Então, se o fenótipo negro, do nariz mais largo, da pele mais escura, se isso, a boca também mais larga, se isso aparecesse na pessoa, era uma maior propensão ao crime. Isso é o Lombroso que diz, tá, gente? Ele que faz essas relações, isso acaba virando uma ciência considerada adequada para a resolução dos crimes em vários lugares do mundo, e aqui no Brasil não foi diferente. O advogado que defende esse suposto criminoso consegue o libertar mesmo, né, para a gente aqui não interessa tanto se ele cometeu o crime ou não, esse advogado era um homem negro também, consegue libertar
esse homem que foi acusado da prisão, mas depois esse homem vai ser julgado novamente anos depois, né? E ele morre, só vai morrer em 1978, para vocês verem como que perdura no tempo a história sobre o crime do restaurante chinês, né? Então, a questão perpassa, a gente poderia, a partir desse trecho, discutir darwinismo social, a forma como essa ciência do positivismo acabou influenciando outros olhares sobre as humanidades, né? A forma como a humanidade se constitui, a definição sobre raças, consolidação de preconceitos, era uma questão que poderia dar margem a isso. Mas, no caso, o que a Unicamp vai cobrar da gente, e a gente vai ver as alternativas já, é uma discussão a respeito dos processos de imigração para o Brasil. E o trechinho fala muito do preconceito ou da construção de discursos a respeito dos chineses e japoneses, que no próprio texto aparece, eles eram chamados de amarelos, também uma referência à cor da pele, né? Quem estudou o darwinismo social lembra lá que havia uma categorização racial. O homem caucasiano supostamente branco, né, seria uma categoria superior racialmente. Em segundo lugar, né, como uma segunda categoria, seriam os amarelos, justamente os asiáticos. E em último lugar, considerado como esse elo perdido entre o mundo da natureza e o que vai começar a ser a humanidade, na visão desse discurso, estariam os negros, que eles chamavam de negroides. Então, eram caucasiano, mongoloides e negroides, tá? Essa era a definição. Inclusive, precisa entenderem como que às vezes as pessoas falam mongoloide como um termo pejorativo, de onde que vem esse termo, né? Vem dessa construção científica lá do darwinismo social. No caso, o Boris Fausto está chamando a atenção para a gente sobre o discurso que se construiu a respeito desses povos amarelos que vieram habitar o Brasil. E ele ainda faz referência no trechinho a outros povos, os portugueses, evidentemente, né, que são os principais colonizadores, sírios, libaneses, povos judeus de várias nacionalidades diferentes, porque judeu, gente, é uma definição cultural, religiosa, né? Esse judeu pode ter nascido em qualquer outro país. Então, os judeus que vieram de várias regiões do mundo, espanhóis, para a gente entender como que a cidade de São Paulo, na década de 30, ela recebeu, como várias outras regiões do Brasil, uma diversidade cultural, nacional, muito grande. E aí as relações culturais que vão se estabelecendo na cidade, elas vão sendo fruto dessas misturas, dessas interligações, e, claro, das construções de discurso sobre esses povos, né? O Boris Fausto, no caso, o Boris Fausto, esse trechinho que a questão está abordando, chama a atenção de chineses e japoneses, mas discursos também positivos e pejorativos sobre todos esses grupos citados vão ser construídos e continuam a ser divulgados, disseminados, né, e perpetuados para o bem e para o mal. Então, só para a gente finalizar, é importante destacar que no trecho, o Boris Fausto menciona que chineses e japoneses, eles tanto eram vistos positivamente, como aqueles ligados lá, eles colocam com a imagem da delicadeza, uma certa sabedoria, pessoas que têm uma postura de respeito, né, de mais silêncio, de introspecção, né, está associado às flores de cerejeira. Então, o Boris Fausto destaca esses discursos supostamente positivos sobre chineses e japoneses, mas também destaca os discursos negativos, né, que vão associar esses grupos a uma postura meio mesquinha em relação a dinheiro, que são pessoas teimosas, irredutíveis, só para vocês verem como que tem esse jogo aí de discursos, né? Isso, Paula, e eu acho importante só para destacar, não é exatamente o que vai abordar a questão, mas que a partir do momento que essa fonte, né, que é o livro do crime aí, para trazer para a gente pensar como esses discursos, porque isso pode aparecer em outras questões, né, como que esses discursos que vão categorizar ali, inspirados no darwinismo social, eles vão afetar várias esferas da sociedade, inclusive essa perspectiva jurídica, né, que é um tema que é bastante recorrente, como que você tem essa interferência, né, em julgamentos relacionadas a questões ligadas ali a estereótipos e as visões, às vezes, preconceituosas, tá? E que nesse momento aí ainda eram bastante presentes na sociedade. Aí, Marta, vamos ler as alternativas de baixo para cima também, por favor? Tá bom. Então, vamos ler. Vou pegar aqui o textinho, tá? O texto do historiador, o enunciado, né, da questão. O texto do historiador Boris Fausto traz informações sobre a São Paulo dos anos de 1930. A partir do fragmento, assinale a alternativa correta.
De baixo para cima, então, começando pela letra D. Imigrantes asiáticos e europeus compuseram, junto com a população negra, um novo cenário cultural da democracia racial da Era Vargas. Essa alternativa está completamente errada, né, gente? E eu vou começar destacando com vocês aqui o aspecto de que asiáticos, europeus vão compor, junto com a população negra e todas as populações que habitam o Brasil, as indígenas, né? Eles vão compor essa nossa cultura, essa nossa realidade nacional desde pelo menos o século XIX, né, Marta? Quando a gente começa a registrar as imigrações. É claro que antes do século XIX, gente, outros povos também já vinham ao Brasil e já resolviam aqui ficar, né? Mas a gente falando de grandes ondas migratórias, de imigração de fato, isso já começa bem antes da década de 30, que é o que o trecho que está destacado está relatando para a gente, né? Mas talvez a segunda parte da alternativa seja aquela que dava para perceber ainda com maior facilidade o erro, né? Da alternativa em si. Por quê? A gente não pode, o termo democracia racial pressupõe uma convivência pacífica, harmônica, com uma forte integração. É um termo que é construído justamente dentro da sociologia ali da década de 30. As obras de um pensador importante no Brasil, Gilberto Freire, contribuíram muito para a construção sobre essa ideia de democracia racial, tentando comparar, né, o Brasil com os Estados Unidos e afirmando que nos Estados Unidos ali sim haveria preconceito, segregação, violência racial, enquanto que no Brasil, supostamente, a gente teria sido fruto de uma miscigenação bem-sucedida e harmoniosa, né? Claramente, né, todos nós hoje em dia sabemos que a democracia racial, ela é uma ilusão. O Brasil é um país extremamente violento em termos raciais, agressivo, né, com várias disputas. Então, falar em democracia racial na era Vargas comprar um discurso que se construiu na sociologia naquele momento, mas que já foi desconstruído e questionado, e vem sendo insistentemente questionado até os dias atuais, inclusive não só nas universidades, mas também pelo movimento negro, né, que a gente não pode deixar de citar. Alternativa C. As atividades da greve de 1917 unificaram os interesses de imigrantes asiáticos e europeus no campo e na cidade. Gente, por que a alternativa C também está errada, tá? 1917, de fato, a greve de 1917 acontece, ela estoura em São Paulo, ela ficou conhecida como greve geral. Ela vai durar, de fato, 4 dias. Quem vai começar a dar o estopim para essa greve, que foi conduzida por vários operários de vários segmentos, né? São mulheres das indústrias de tecelagem em São Paulo, e o resultado da paralisação que esses operários conseguem impor ali na cidade de São Paulo vão ser a conquista mesmo de direitos. Algumas das reivindicações que eles colocavam em pauta, essas reivindicações foram conquistadas, ainda que apenas na lei, e que aí tivesse que haver uma outra luta para que essa lei fosse de fato cumprida, que é o que vai acontecer a partir de 17. Não só em São Paulo, mas em outros estados do Brasil também houve uma mobilização operária, mas a greve geral, que normalmente aparece em questões para vocês, é que a mais expressiva é aquela que estoura no estado de São Paulo mesmo e na cidade de São Paulo. Combinado? Essa greve geral de 1917, ela se dá na cidade, no meio urbano, com reivindicações urbanas para aqueles grupos específicos ali, tanto de homens quanto de mulheres, claro, né, mas para grupos urbanos. O campo, nesse momento, não foi incluído, ele não participa, os camponeses, os trabalhadores rurais, não participam do movimento da greve geral de 17, por isso que a alternativa C está incorreta. Isso, Paulo, eu acho importante também como uma estratégia mesmo, né, se tiver dúvida para resolver a questão, porque essa alternativa C, ela foge bastante do enunciado, né, do que está sendo apresentado como documento, né, então às vezes ela pode até trazer uma confusão por isso, mas ela foge muito, né, então é difícil que uma questão aborde na sua resposta correta, na sua alternativa correta, algo que foge do documento que foi apresentado, que ali no caso está falando muito mais sobre essa questão, sobre questões raciais fortes do período, né, e não sobre a questão de greves, não é esse o foco do textinho em cima, do documento.
Isso aí, Marta, e pegando o que você chamou a atenção, até o próprio, o texto, né, o livro do Boris Fausto, ele se refere à década de 30, e a alternativa você está falando de 1917, seria um outro ponto também. Então, tomar cuidado, não é só porque mencionou asiáticos e europeus, né, para os alunos não acharem, você tem razão de chamar atenção isso aí, os alunos não acharem que é uma alternativa que está adequada à fonte, ao enunciado, né? Então, vamos para a letra B agora. Os imigrantes europeus gozaram da mesma posição social que a população negra, e ambos os grupos se adaptaram bem à vida urbana. A letra B também está bem errada, era fácil de identificar isso, né? Em primeiro lugar, gente, porque os negros e os europeus não se adaptaram bem à vida urbana, porque se adaptar bem pressuporia ser incluído, ter garantias, né? Ter uma vida harmônica, adequada, e fácil de ser vivida. E definitivamente essa não foi a condição, sobretudo, da população negra. Mas também vários imigrantes europeus tiveram dificuldade de integração, de consolidar a vida, de construir a sobrevivência, né, de refazer a vida. E aí eu vou pegar essa alternativa B e vou relembrar com vocês que a maior parte dos povos que imigram, eles imigram, né, porque eles se sentem expulsos da própria terra. Expulsos, às vezes, não porque o governo os perseguia politicamente, por exemplo, mas expulsos por condições mesmo de existência. Então, são contextos que estão ligados a guerras civis internas, ou nos contextos das guerras mundiais também acontece a imigração, tentando buscar sobrevivência, né? São contextos de crise econômica. Isso tudo força as populações a buscarem outros lugares. E nessas ondas eles vêm, muitos deles, né, vêm para o Brasil, e aqui não vai ser fácil refazer a vida, recomeçar uma profissão, construir uma casa, né? Isso já é uma coisa que, para bater o olho nessa alternativa, vocês poderiam eliminar. E a outra, o aspecto importante que eu estou chamando a atenção, e Marta chamando a atenção aqui para vocês o tempo todo da questão, né, é que, de fato, europeus e negros nunca vão ser vistos da mesma forma, sobretudo pelo aspecto racial. Então, por mais que vai existir, exista mesmo, preconceitos contra esses povos europeus diversos, né, por vários motivos, eles não vão viver o mesmo tipo de preconceito que a população negra vivencia, pela questão racial, tá? Se a gente fosse pegar o discurso do darwinismo social, os europeus teriam o benefício ou o privilégio de serem brancos, em sua maioria, né? E isso os coloca numa condição, enquanto que a população negra, por esse pensamento das escalas da humanidade, né, a população negra já era vista como uma categoria inferior, né? Então não há como se falar, não podemos falar que os europeus e a população negra vivenciaram a mesma experiência. Ainda que lá no século XIX, os professores de história sempre discutam com vocês como que os imigrantes europeus sofreram ao chegarem aqui para trabalhar nas fazendas de café, né, como que foi uma certa forma de escravização, o tratamento dado a essa população, né, de trabalhadores, não foi um tratamento adequado, lembrava muito um tratamento de escravos, né, de uma população escravizada, mas não se compara nem naquele momento ao tratamento que era dado à população negra. Isso, e eu acho também, Paulo, que uma coisa que é importante para os meninos pensarem que, assim, mais recentemente, né, se discute muito essa questão do espaço urbano mesmo, né, destacando conflitos que tem na cidade de São Paulo por bairros, né, então como que em determinados momentos, bairros que eram tradicionalmente ocupados pela população negra, com a vinda de imigrantes, vão perdendo esses territórios, naquele processo de higienização, de limpeza, né, que vai se trazer essa ideia de modernizar, de ampliar. Então, não que adaptação ou não adaptação esteja ligado com a ideia da não existência de conflitos, mas a própria organização da cidade vai trazer e vai, às vezes, acirrar conflitos entre grupos de forma, digamos assim, preteridos na sociedade, né, que já não tem ali uma mesma visão sobre como que esses grupos deveriam ocupar, deveriam pertencer à cidade, né? Alternativa A, então. A história do Brasil registra a convivência de imigrantes europeus e asiáticos, marcada por dinâmicas de assimilação e preconceito. Essa, então, é a alternativa correta. Por que a alternativa A está correta, gente? Porque o termo assimilação, na alternativa A, dinâmicas de assimilação, não pressupõe convivência harmoniosa.
né? A alternativa não está nos dizendo que imigrantes europeus e asiáticos viveram com harmonia e ausência de conflitos. Quando a alternativa fala em assimilação, é o resultado de qualquer convivência entre qualquer povo, né, em qualquer momento histórico. Essa convivência, ela traz para a gente aprendizados, ou ainda que não seja algo racional, a assimilação mesmo, a apropriação de traços culturais dos grupos com os quais a gente convive. Essa assimilação aconteceu da mesma forma como o próprio trecho destacado aponta para a gente que houve também a construção de discursos preconceituosos, e não só contra chineses e japoneses, que é o que está mais destacado, mas como eu já disse para vocês, contra os portugueses, né, existem as piadinhas de português até hoje, contra os sírios, que normalmente são associados a pessoas muito mesquinhas, libaneses, judeus, todos os grupos conviver e formar o que a gente chama hoje de Brasil, né, população brasileira, esses grupos eles vão assimilando dados culturais e também vão construindo discursos de oposição e de conflito, combinado? E aí, para além, claro, dos imigrantes europeus e asiáticos, a gente tem as diversas outras populações que formam a população brasileira, né, sem esquecer as populações indígenas, as populações negras, que aqui já estavam e que vão receber também esses imigrantes e com eles vão ter relações de dinâmicas ali, né, de assimilação e também de construção de preconceitos. Isso, e eu acho aí, né, Paula, só para a gente fazer essa leitura da fonte, né, que quando ele fala ali também para a gente, ele traz essa questão, né, de que se vai utilizar dessas imagens das gueixas, das cerejeiras, para estampar calendários, cartazes de peças de teatro, óperas, né? Ele traz essa ideia de que você estaria, um pouco do que ele gostaria de dizer ali para a gente, essa ideia da assimilação, né? De que você está pegando características que naquele momento você vai estar entendendo como positivas e trazendo para aspectos ali da vida, da cultura brasileira, né? Então, acho que quando ele traz essa ideia de assimilação na alternativa, ele está se referindo a essa parte ali do documento, né? Que fala para a gente até de um processo de romantização, né, Marta? Que os meninos devem ter estudado no século XIX em relação às populações indígenas do Brasil, esses processos de romantização que acabam também, são tentativas, muitas vezes até oficiais, que vêm do Estado para tentar encobrir conflitos, né, e que de fato podem ajudar na assimilação, né, mas que não vão de forma alguma resolver os conflitos que aqui aparecem. Essa foi a resolução, gente, da questão 62. Como a Marta acabou de chamar a atenção, sempre que vocês forem resolver uma questão de história, é importante estar atento à fonte que foi destacada, atenção a de onde essa fonte destacada foi retirada, né? Então, vocês vão ver sempre ali qual que é o livro, o nome, a legenda para a foto, a legenda para a imagem que foi destacada como fonte, e aí, a partir dessa fonte destacada, que vocês vão olhar as alternativas e eliminando, utilizando o conteúdo, claro, estudado em sala para poder se posicionarem, né? Gente, então até a próxima semana. Fiquem bem, se cuidem. Tchau.